Evangelho de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 12 a 17, depois 23 a 25. Quando soube que João tinha sido preso, Jesus retirou-se para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e de Neftali, para cumprir-se o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galiléia entre as nações pagãs. O povo que estava nas trevas viu uma grande luz. Para os habitantes da região sombria da morte, uma luz surgiu. A partir de então, Jesus começou a anunciar: convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa nova do reino e curando toda espécie de doença e enfermidades do povo. Sua fama também se espalhou por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes sofrendo diversas enfermidades e tormentos, possessos, epiléticos e paralíticos, e ele os curava. Grandes multidões o acompanhavam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e da região do outro lado do Jordão. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Vimos uma grande luz. Estamos ainda no tema da luz, né? E celebramos a Epifania do Senhor ontem, e que é justamente o Evangelho que fala da estrela que guiou os magos do Oriente. Então, a estrela tem a ver com a luz. Então, o grande tema da Epifania e da Semana da Epifania é a luz. Os cristãos encontraram na profecia de Isaías uma chave para entender o mistério de Jesus. Então, nós vimos ali no texto do Evangelho o resgate da profecia de Isaías, né? Povo de Zabulon, povo de Neftali, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Então, o Novo Testamento foi buscar no Antigo essa referência para explicar o mistério de Jesus. No passado distante, o profeta anunciou a intervenção divina. Então, o profeta já dizia que haveria essa intervenção. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Então, o que está falando o profeta? Ele estava anunciando uma intervenção. Essa grande luz que surge para esse povo que caminhava nas trevas significa Deus intervindo, portadora de luz para o reino de Israel. Então, em primeiro lugar, nós estamos falando de uma profecia do Antigo Testamento. Então, em primeiro lugar, essa luz que intervém é, em primeiro lugar, para o reino de Israel, para o povo de Israel, que estava mergulhado nas trevas pelo opressor assírio. Então, comparando a situação que o povo estava passando, o povo de Israel, uma situação de escravidão, de opressão, então era comparada com uma situação de trevas. Então, esse povo que estava nas trevas agora sofre a intervenção de Deus, que transforma essas trevas em luz, né? As trevas do povo assírio, né? Que inclusive sofria com a deportação para uma terra distante. Então, o povo oprimido foi deportado para uma terra distante, que até então não se sabe o nome, onde que era essa terra distante. A escuridão de outrora foi finalmente superada com a presença do Messias Jesus. Então, aqui nós temos um salto para o Novo Testamento, né? Ainda dentro do tema das trevas, da escuridão. A escuridão de outrora, de antigamente, agora realmente é superada, acaba a escuridão com a presença de um Messias esperado, Messias que o povo de Israel já esperava. Então, esse Messias é Jesus. Messias não é um nome próprio, mas significa ungido, escolhido, o rei, aquele que seria o pastor e o rei de Israel. Pois bem, esse Messias é essa grande luz que entra na humanidade.
recuperou-se a esperança no coração da humanidade. Então, daquela treva, que era a treva da opressão, da deportação, agora o Messias Jesus, ele intervém e faz com que todas as trevas sejam dissipadas. Todas as trevas, qualquer natureza que seja essa treva. E assim se recupera a esperança no coração da humanidade, porque ele é a luz. Doravante, vale a pena viver, pois a misericórdia de Deus expressou-se grandiosa em Jesus. É esperança. Vale a pena a vida, vale a pena viver, pois Deus manifestou misericórdia e manifestou misericórdia de maneira muito grande, através da encarnação do Verbo Jesus. Portanto, é urgente olhar para frente e caminhar. Podemos pensar nisso nessa situação que estamos vivendo, né? É urgente, no início desse novo ano, olhar para frente e caminhar. Jesus é a nossa esperança. Jesus é o Messias, é aquele que traz a luz. Seguros da solidariedade divina. Seguros que Deus está conosco, que Ele nos acompanha, que Ele está conosco. E qual é a certeza de que Ele está conosco? A certeza é Jesus. Se Deus não estivesse conosco, Ele não teria mandado Jesus. Se Deus não estivesse a nosso favor, Ele não teria permitido que acontecesse esse tão grande mistério do próprio Deus se fazer homem. Esta é uma certeza inquestionável na vida dos discípulos. Então nós não podemos de modo nenhum esquecer disso e saber que Jesus é a resposta de Deus que se coloca favorável, que responde favoravelmente para a humanidade. Iluminados pela luz do Mestre Jesus, estão sempre dispostos a seguir adiante destemidos. Então, o discípulo, quando é iluminado pela luz do Senhor Jesus, está sempre disposto a seguir adiante, sem medo. Que seja essa a nossa luz. A luz que nos coloca adiante. Luz que nos faz caminhar sem medo. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, iluminado por tua luz, seguirei adiante, sem temer as trevas que insistem em dificultar. Que a tua luz, Senhor, me coloque adiante, com os passos firmes, olhando para ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.